O Senado aprovou com muita facilidade uma PEC que proíbe militares da ativa de concorrer a eleições. Uma ótima notícia, não é? Na verdade, tem pegadinha. Você não achou que ia ser tão fácil assim, né? Achou? E no final das contas, os senadores votaram e aprovaram essa PEC em 57 segundos. Depois da óbvia, evidente, patente, ridiculamente escancarada politização das Forças Armadas e da sua participação na tentativa de golpe, pela qual o nosso país passou no final do governo Bolsonaro, o mínimo que poderia ser feito era limitar o poder político dos militares, vai. E talvez até isso seja pouco, hein? Foi para isso que nasceu a PEC dos militares. E essa PEC, de fato, foi aprovada no Senado numa votação relâmpago. Na verdade, foi uma votação relâmpago. Ninguém se inscreveu para discutir essa matéria e, no final das contas, os senadores votaram e aprovaram essa PEC em 57 segundos. 57 segundos. 57 segundos, tá tudo normal, não tem nada esquisito não, tá? Entre governo e oposição, quase ninguém reclamou. Só aqueles de sempre. Hoje, quem se manifestou contra essa PEC foram os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. O projeto ficou bastante tempo parado no Senado antes de ir para votação. Até que entrou em campo um jogador que foi essencial para fazer a proposta andar. Nos últimos dias, mais especificamente, o ministro da Defesa, José Múcio, que teve conversas inclusive com os parlamentares para destravar esse texto. O ministro da Defesa, que já recebeu a alcunha de general à paisana, que faz de tudo para agradar os militares, foi quem destravou o projeto. Pera, cadê a armadilha? Tem que ter alguma coisa errada aqui, não é possível. Como transformar o luto em luta? Esse é o tema de Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que é o filme que eu quero recomendar para você hoje. O documentário parte do brutal assassinato da então vereadora Marielle Franco e mostra que, apesar de o caso não ter sido até hoje completamente esclarecido pelas autoridades, ele teve sim uma resposta à altura de parte da sociedade. A comoção causada por essa morte fez com que um número sem precedentes de candidaturas de mulheres negras tenham disputado as eleições de 2018. São as sementes deixadas por Marielle, de que trata o longa. O filme acompanha as campanhas de 6 dessas mulheres: Jaqueline de Jesus, Mônica Francisco, Renata Souza, Rose Cipriano, Tainá de Paula e Talíria Petroni, apontando os obstáculos e dificuldades que elas enfrentam e enfrentaram. Dirigido pelas cineastas Ethel Oliveira e Júlia Mariano, Sementes é um filme de militância e baixo orçamento, feito na garra, do tipo com a cara e com a coragem, e também uma obra que presta homenagem às suas personagens. É cinema político, é cinema que celebra a diversidade, do tipo que você pode sempre encontrar na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo inteiro, inclusive cinema independente do Brasil. É cinema que te faz maior e melhor, e é cinema que você não vai encontrar em outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos dos caras. Eles estão comemorando, como todos nós justamente, a volta do Ministério da Cultura e dando um desconto generosíssimo para isso. O plano mensal está saindo R$19,90 e o anual está só R$60. Gente, pela quantidade, pela qualidade e pela variedade de material que tem lá, vale muito a pena. Vai por mim, filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que o Meteoro preparou para você. Aqui no Meteoro a gente gosta muito quando a gente pode falar de assuntos que tocam no nosso coração e no nosso dia a dia. E esse é o caso da nossa parceria com a Fílmica. Muito obrigada, Fílmica, por nos dar um espaço para compartilhar o nosso amor por cinema e também por salvar o Meteoro da extinção. E agora, de volta para o noticiário.
Ok, vamos começar olhando para o que foi aprovado no final das contas. Que essa proposta aprovada, ela proíbe que os militares das Forças Armadas que concorram em eleições continuem na ativa ao registrar suas candidaturas. Dependendo ali do tempo de serviço, eles vão para a reserva remunerada ou não. Não é ruim, mas o texto original era bem mais abrangente. Por exemplo, impedia os militares de ocuparem os altos cargos do executivo, como os de ministros. Mas uma articulação entre Casa Civil e Ministério da Defesa retirou esse trecho em agosto desse ano. A proposta que os senadores vieram fazer ao ministro da Defesa, ao ministro da SRI, nós tivemos concordância com isso, é que a iniciativa da emenda constitucional seja restrito à questão das candidaturas eleitorais. Membros das Forças Armadas que passam a disputar cargos eletivos, ou seja, entram para a política, na medida que se inscrevam, tenham que entrar para a reserva, ou remunerado ou não remunerado, de acordo com as condições da sua posição na carreira. No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém para ser ministro precisa de um convite da presidência da República. Não é um ato voluntário de cada um. Então nós estamos preocupados com aquilo que é o ato voluntário. Decidiu entrar na carreira política, você automaticamente não é punido, nem é penalizado. É simplesmente ele vai para a reserva remunerada se o tempo que ele tiver cumprido, assim, der direito a ele. Faltou mencionar que o ato de aceitar o convite para ser ministro é voluntário também, até onde eu entendo, não? Em outras palavras, a nova PEC não nos salvaria de cair na mão de um novo Pazuello, por exemplo. Com isso, o ministro Múcio, ficou livre, leve e solto para fazer campanha pela PEC. O que ele foi levar, então, para os senadores? Que é um texto que está bem articulado com os militares, então, por eles não teria resistência, e também é um texto que teria ali uma articulação boa tanto com a base governista, já que saiu de dentro do Ministério da Defesa, quanto com a oposição. A justificativa do governo para essa manobra é garantir que a PEC fosse aprovada a tempo de valer para as eleições municipais de 2024. E a expectativa é de que, de fato, ela seja aprovada definitivamente ainda esse ano. Mas aí eu me pergunto, assim, se vai haver uma mobilização para aprovar uma coisa mais completa depois, né? Dentro do próprio PT, teve gente insistindo na versão original. Olha, uma ala do PT, o Partido dos Trabalhadores, pretende insistir em vetar militares também em ministérios. O texto da PEC dos militares, apresentado pelo governo ao Senado, proibindo integrantes das Forças Armadas apenas de disputar eleições, é visto por parte da bancada petista como insuficiente. O deputado Carlos Zaratini afirmou, no entanto, que vai insistir em colher assinaturas para uma outra proposta de emenda à Constituição na Câmara. Nesse caso, não só para proibir militares da ativa em cargos do governo, mas também para retirar a previsão de garantia da lei e da ordem. Mas até agora não houve sucesso. Antes de entrar em vigor, a PEC precisa ainda ser aprovada na Câmara dos Deputados. E lá existe outra discussão acontecendo. Essa PEC vai ou não valer para as forças auxiliares, como a Polícia Federal? A gente está falando de uma tentativa do governo e uma expectativa de aprovação ainda esse ano desse texto no Senado Federal. Na Câmara, a conversa é diferente. Por quê? Porque aí tem esse ponto de estender, então, essas regras para os policiais militares. Tem uma base bastante importante relacionada à Polícia Militar ali na Câmara dos Deputados. A quantidade de deputados, sargentos, capitães, cabos, delegados e qualquer outra patente que você imaginar mostra que é uma medida bem necessária, né? É inaceitável que um policial sem filiação partidária decida ser candidato. Ele só tem de se afastar quando o registro dele for deferido. Vai fazer campanha, se eleito, muito bem. Se não for eleito, volta. E hoje, sejamos claros, a politização das PMs é ainda mais preocupante do que a das Forças Armadas, e o comportamento da Polícia Militar do Distrito Federal no 8 de janeiro esse é o ponto. Evidencia de maneira clara isso Sim. que estou dizendo.
É preciso corrigir essa distorção absurda e tem de valer para os militares das Forças Armadas e das polícias militares. Mas se o que a gente viu acontecer no Senado serve de indicação, não dá para ter muita esperança, não. A entrada da política, a politização das forças, acaba sendo algo nocivo para a hierarquia e para a disciplina. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.